Esse é o podcast do canal Ser Pai, onde meu papai fala com outros homens sobre paternidade. E tá começando mais um episódio do podcast do canal Ser Pai. Hoje eu tô aqui super feliz que eu tô com um cara que eu admiro muito, que quando eu leio os textos eu me emociono. Ele é escritor, palestrante, ele tem também um podcast e eu tô muito feliz. Hoje eu tô aqui com Alexandre Coimbra Amaral. Alexandre, muito obrigado por topar o bate-papo e por estar aqui comigo no podcast. Seja muito bem-vindo. Pedro, que alegria! Finalmente a gente precisou remarcar por conta de filho sempre, o que já é uma coisa boa que dois homens estejam desmarcando os compromissos para cuidar de filho, né? São bons sintomas aí da nossa época, dessa nossa nova época. Mas agora estamos aqui com uma alegria, estamos juntos. Maravilha. E quem é o Alexandre Pai? O Alexandre Pai é um aprendiz. Eu sinto que os meus filhos pegaram uma identidade que era um croquis e colocaram um contorno mais nítido. Eu sinto que antes deles eu estava vivendo uma espécie de estágio de mim, assim, que eu estava me redesenhando, assim, mas eles me apoiam num fortalecimento de quem eu sou, como eu jamais imaginei que pudesse acontecer. O Alexandre Pai é um cara muito errático, muito errático. Eu preciso colocar isso para que as pessoas não comecem isso idealizando. O Alexandre Pai é um autoritário em desconstrução. Do mesmo jeito que a gente é machista em desconstrução, eu sou um autoritário em desconstrução. Eu venho de uma família sertaneja, muito violenta, né? Fui criado de forma muito violenta e sempre me insurgi contra essa violência. E depois vim a trabalhar na psicologia, já tenho 25 anos trabalhando como terapeuta de família e sempre focado na educação para a não violência, boas práticas, etc. Mas reconheço fortemente uma característica muito autoritária que só nasce em mim na hora que eu estou com os meus filhos. Que eu não sou autoritário nas relações com os amigos, eu não sou autoritário na relação com os pacientes, eu não sou autoritário na relação com a minha companheira, mãe deles, né, Daniela, com quem eu já estou mais ou menos essa mesma época, aí, 25 anos, mas com eles, eles pegam o meu pior lado, o lado mais autoritário. Mas eu também sou um pai que adora ser pai, eu me envolvo, eu me dedico, eu tenho vontade, assim, eu volto para casa quando eu estou fora, trabalhando fora, eu volto para casa com muita saudade, com vontade de me conectar com eles, com vontade de conversar, com vontade de abraçar as histórias que eu ainda não sei, o que tiver acontecido de bom e de ruim. Coloco todos os três para dormir, todos os dias. Então é uma aventura muito linda. É a experiência da vida que mais me transformou de todas as partes de mim, que continua me transformando, e que, portanto, faz de mim um aprendiz eterno, porque é diferente ser pai de bebê, ser pai de criança, ser pai de criança mais velha, ser pai de adolescente. Eu tenho 3 filhos. Luan, que está com 15, Ravi com 13, Gael, 8. Então, eu tenho criança e adolescentes, né? Até pouco tempo eu tinha um pré-adolescente, agora ele já se considera tendo feito a transição mesmo para a adolescência. Então, tenho aqui esses 3 seres humanos que me ensinam a viver de novo. Tu sabe que quando a Ana nasceu e eu peguei ela no colo pela primeira vez, foi a primeira vez na vida que eu senti que alguma coisa era para sempre. Eu sempre tive uma coisa assim de, não, vamos ver a vida, vamos deixar assim, vamos ver como é que vai ser, ciclos, né? Os ciclos terminam, né? Vamos começar outro.
E até o dia que eu peguei a Ana no colo, eu pensei, nossa, essa relação é para sempre. Não importa o que Sim, vai acontecer comigo e com a Milene, que é a mãe da Ana, né? A gente tá junto até hoje, mas eu senti que naquele momento era para sempre. Uma coisa que eu sempre busquei, assim, eu sempre queria entender o que que era esse sentimento de pai. Eu conheci meu pai com 18 anos, né? Meu pai biológico. Eu tive algumas figuras paternas, né, durante a vida. O meu avô foi uma grande figura paterna para mim, e eu via muito a minha mãe falando do meu avô, porque meu avô era militar, né? Então, um cara super duro, assim. E quando a minha mãe falou que estava grávida, ele não aceitou a gravidez. Uma mãe solteira nos anos 80 ali, ele não aceitou, ficou toda a gravidez da minha mãe sem falar com ela, né? Então, o dia que ela foi parir, ela sempre conta, tava dando a novela, daí começaram as contrações, estourou a bolsa, e falei, não, vou esperar terminar a novela, daí eu vou. E daí ela esperou terminar a novela das 8 e foi. E foi o dia que meu avô voltou a falar com ela. E eu era o grande xodó do meu avô. Meu avô tinha mais 2 netos e o resto é tudo mulher. A grande maioria da minha família são de mulheres. E daí ela fala que o meu avô passou por uma grande transformação também. E ele comentou um dia com ela, porque eu nunca bati em vocês, né? E a mamãe falou, olha, talvez tu não lembre, em mim tu nunca bateu, mas nas minhas irmãs tu bateu muitas vezes e batia de cinto. E daí a mãe falou que ele ficou super impactado com isso, porque ele não lembrava. E daí eu vi, tu vê só o que que é uma transformação, né? Talvez ele não, para ele não significasse tanto essa violência, né? Mas para quem viveu, para quem apanhou, não esquece, né? Eu nunca apanhei claro. na minha vida. E E veja como era diferente criar uma menina e criar um menino, né? é, Como os parâmetros diferentes definiam práticas diferentes. uhum. Tem muito disso ainda, eu acho, sabe? Eu volto e meio eu pergunto, tu acha que tem uma diferença entre criar um menino e uma menina, né? E tu acha que tem uma diferença em criar um menino e uma menina Bom, nos dias de culturalmente, hoje? sim. Culturalmente, sim. Uhum, Mas do ponto de vista dos parâmetros de fronteiras, sabe? O que pode, o que não pode. A cultura faz com que o homem tenha sempre mais privilégios. O gênero do privilégio é o homem. O gênero da proibição é a mulher, né? Então, essa diferença na família entre privilégio e proibição marca a educação dos gêneros. É isso que a gente tem tentado desconstruir nessa geração agora, né? Porque, é, por exemplo, na hora que a gente pensa na adolescência, né? O acesso de meninos e meninas a experiências com a sexualidade. Isso é muito nítido a partir dessa noção de privilégio e proibição, né? Mas existem também muitas outras coisas, né? Por exemplo, você está numa pracinha onde estão um monte de meninos brincando naqueles brinquedos de madeira, corda e tal. Às vezes tem um menino assim, todo a milanesa, assim, cheio de areia, catarro, cuspe, areia, né? Tá ali feliz brincando, correndo atrás de outros meninos, e a menina tá sentada num balanço e a mãe dela, a avó dela, alguém que está cuidando dela, está ajustando a simetria perfeita do laço de fita atrás dela. Essa cena pode parecer muito século XX, mas ela não é. Então, acho que ainda tem essa noção de que a menina ela tem que ser protegida da sua própria força, protegida da sua própria ousadia, da sua própria pulsão de vida, né? Então, a mensagem é sempre essa, assim, quem tem ousadia, quem pode ser ousado é o menino, a menina ela tem que ser contida. Então, essa educação de gênero, ela está mudando em uma faixa da população brasileira, né? Mas a gente precisa falar muito disso ainda, estamos, inclusive, vivendo uma virada conservadora no Brasil, e que exige que a gente fale ainda mais, com mais frequência, com volume mais alto, em mais rodas, né? E que a gente também possa apoiar mães e pais que estão criando meninas e meninos
como parte da rede de apoio dessas pessoas, de levar essas conversas, né? De conversar no grupo de WhatsApp da família, de conversar nas reuniões familiares sobre isso, né? Quando você tiver aquela experiência coletiva em que a menina não está sendo permitida, a gente ir lá com jeitinho, não, deixa, pode deixar, vou tomar conta. Pode ficar tranquilo, vamos, deixa ela aí, vai ser legal, né? A gente também pode ajudar a mudar o mundo nesse sentido. Não precisa deixar isso só como carga mental da mãe e do pai, né? E 99% da mãe. É verdade. E eu, aqui no Ser Pai, eu tenho sempre uma questão muito... Eu quero incentivar os homens a serem melhores pais, que eles tenham consciência do que é a paternidade, né? Porque a paternidade tu vai construindo ela no dia a dia, na presença, né? No estar ali. Porque eu não acredito que tu consiga ser pai se tu não é presente, né? De alguma Sim, forma. E sim. como é que tu acha que a gente pode fazer os homens falarem sobre paternidade? Porque aqui, por exemplo, o podcast é uma das formas que eu encontrei de fazer os homens escutarem outros homens falando sobre paternidade, que eu acho que é importante. Quanto mais homens escutarem homens falando sobre criação de filhos e cuidados, eu acho que isso vai botando uma pulguinha, sabe? Vai plantando uma sementinha e vai de alguma forma tocar eles, né? Como é que tu acha que É, pode incentivar? Porque a gente vive numa sociedade tão machista que se a mulher fala de cuidado com o filho, o homem vai escutar de uma forma, mas se ele escuta um homem falando sobre isso, ele vai escutar de outra forma também, né? bom, você já começou a responder a pergunta muito bem, que é a gente precisa falar e não deixar isso para as mulheres, né? Aliás, todo o processo de desconstrução do machismo é capturar as partes da vida que a gente deixou relegadas às mulheres para a gente, né? Pensar no cuidado da casa e dos filhos, chama carga mental. A mulher é a CEO da casa e do cuidado dos filhos, né? Em casa a gente atua como se a gente fosse um funcionário em processo demissional cumprindo aviso prévio. Se o chefe te mandar fazer, se tiver muito afim de fazer, você vai, levanta e faz, né? Então, quando a gente começa a capturar essas experiências da vida para a gente, trazendo para a nossa responsabilidade, a gente está desconstruindo machismo. Mas isso não vem assim com muita facilidade, né? Então, o que a gente tem que fazer é ampliar os espaços onde essa coisa está sendo dita, porque não é uma vez só. A gente precisa de muita repetição da mesma mensagem, em formatos diferentes, então, podcast, roda de conversa, livro, grupo de WhatsApp, programa de TV, né, filme, a gente espalhar essa ideia por muitas áreas da vida simultaneamente, de tal forma que, se o mesmo homem assiste uma coisa, não se identifica com a pessoa que está dizendo, acha que é muito distante da experiência dele, de repente, amanhã ele vai escutar isso de uma outra pessoa, de um outro jeito, de uma outra forma, que lhe pareça mais palatável, que tem mais a ver com o jeito dele. Aí fala, assim pode ser, ó, gostei do jeito que esse cara está pensando. Então, a chave para essa transição de cultura é a gente lidar com como uma cultura precisa viver uma transição, que é com muitas vozes falando da mesma coisa, né? A gente está fazendo isso com o machismo, a população negra e a população branca, que deveria se envolver com a desconstrução do racismo, né? Então, você vê o quanto isso está sendo dito, até que a gente está começando a entender, né? Como cultura. Então, e isso aconteceu, por exemplo, quando, vou dar um exemplo aqui de uma transição de cultura, separação conjugal, né? Eu sou terapeuta de família, a gente estudou muito isso na história do Brasil. Quando apareceu a ideia de separação conjugal, isso ainda era um tabu, né? Então, culturalmente, as famílias puderam viver separações conjugais, mas as pessoas que depois estavam com esse rótulo de separadas, elas tinham muito estigma social. Inclusive, a criança escutava assim: não fique do lado de crianças que têm pais separados.
esse menino eu não quero que você conviva não, porque ele é filho de mãe separada. Aí a gente continuou falando disso, até que a gente aboliu o estigma. Então, hoje, a separação conjugal, ela existe como uma possibilidade, não estou dizendo que a gente não sofra, a gente sofre, a gente se reconstrói como qualquer fim, qualquer recomeço da vida, mas a gente não tem que, além dessa dor do fim de um ciclo e recomeço para a vida, a gente tem que conviver com a culpa, com o medo, com o rechaço, com a exclusão. Então, a gente falar muito sobre um tema é para tirar o véu sobre ele, para colocá-lo em todas as rodas de conversa, dar visibilidade, da legitimidade, né? Por enquanto, o que a gente vê é homens dizendo assim, olha, eu adoro esse negócio de ser pai, curto mesmo, eu acho que faz parte da minha vida, não troco por outra experiência, mas também tem os seus ônus. Eu sinto que eu perco, por exemplo, muitos amigos. Na hora que eu assumo essa paternidade, esse tipo de vinculação com meu filho, eu perco amigos, porque eu deixo de frequentar os espaços do jeito que os meus outros amigos, que não estão ligados na mesma frequência, eles estão mais, aspas, livres para viver outras coisas. Então, a gente vai combinar lá o futebol e eu vou falar, não, não posso porque eu vou ter que ficar com a minha filha porque ela está doente, né? E isso vai provocar zoação. Que é isso, cara? Você não tem mulher para fazer isso, não? E invariavelmente vai provocar um certo afastamento. Ah, não, não liga para o fulano, não, porque ele está radical nesse negócio de pai, ele é super radical. Não tem mais nada que ele pensa na vida. Então, as pessoas vão se afastando, percebe? Então, enquanto a gente ainda está nesse início de construção de uma nova cultura, a pessoa que banca essa nova posição social, ela sofre de um certo tipo de afastamento das suas redes. Então, há uma perda. Quando isso se transformar numa questão mais parte da vida, as pessoas não vão olhar para esse fenômeno com o mesmo estranhamento e falar assim, ah, tá, legal. Tudo bem. Semana que vem você vem no futebol, então. Melhoras para ela. Mas sabe que eu acho que eu tenho percebido uma mudança, assim, nas pessoas mais próximas de mim. Eu fui o primeiro dos meus amigos a ter filho, né? Então era uma grande novidade para todo mundo, né? E nenhum deles sabia exatamente o que eu estava passando e eu não tinha com quem conversar também. Muito disso que surgiu ser pai, né? Porque eu não tinha exemplos ali da onde buscar. Mas eu vejo com meus vizinhos, eu moro num condomínio e quase sempre tem, uma vez por semana, tem churrasco, tem não sei o quê. E bom, e daí no começo eu via, o fulano teve filho agora. Continuava indo no churrasco normalmente. Isso há 7 anos atrás. Agora, eu não sei se é porque entrou novos vizinhos, não, sabe, eu tô tendo uma percepção que nasce um bebê e eles estão mais conscientes do que é o nascimento de um bebê. Eu tenho um grande amigo meu agora, que é meu vizinho. Cara, nasceu o segundo filho dele agora, não tem mais churrasco, não tem nada, e tá todo mundo entendendo isso, né? Mas eu vejo que é uma coisa muito do ser babá, sabe? Ah, tu vai cuidar Sim. do teu filho? Ah, tu tá de babá hoje, então. Me falaram isso uma vez, eu falei, cara, olha só, eu não tô de babá. E não fala isso pra mim, porque eu não sou babá da minha filha, eu sou o pai dela, eu tenho que cuidar dela, eu sou o cuidador dela, assim como a mãe. E, Excelente a sua fala. e não tô mais conseguindo conviver com pessoas que não entendam isso, porque para mim é uma coisa que é uma questão de entender o caráter da pessoa. Se ela tem um filho, ó, passou. Dá- Ai, que lindeza. Tudo bem? Deixa eu tirar aqui o fone, ó. Dá oi, filha. Tudo bem? Pode falar no microfone aqui. Essa é a Ana. Nossa, Ana, que bom te conhecer. Eu sou Alexandre. Estou falando de São Paulo, bem longe. São Paulo, filha, olha só que legal. Essa aqui que transformou a minha vida. A Então, Ana que lindo. foi o grande propulsor da minha vida e transformação, né, filha? A gente fica todos os dias sozinhos de manhã, que a Milene ela trabalha numa empresa
né, entre aspas, séria, né, que tem os horários comerciais. E todos os dias de manhã a gente fica junto, daí a gente almoça junto, eu levo para a escola, depois busco na escola, é meu grude, né, meu amor? Ai, que bom. Você tá com Pode quantos ser. anos? Hã? 6. Ah, 6, que ótimo. Vai Que fazer ótimo. 7 Já tá agora. grande, hein? Uhum. Vou continuar conversando aqui, tá, meu amor? Tchau. 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 Aí eu me derreto todo, eu fico todo bobo. Aí, tá vendo? Esse tipo de coisa precisa ser dita, sabe? Porque é nesse tipo de experiência que a gente vai contando, assim, o que é que a gente tem perdido É. nas outras gerações, né, de pais que não viveram isso, que não estava posto para eles, E é tão mágico, culturalmente, né? viver isso. É, Hã? é uma coisa tão mágica, assim, a paternidade, o amor. Não sei, eu vejo que a paternidade me permitiu reviver momentos, sabe? E viver coisas que eu não tive a oportunidade de viver. Quando a Ana nasceu, eu estava me preparando para ir morar no Rio. Eu sou ator e estava com a carreira super em ascensão, tinha feito todas as minisséries possíveis aqui no Sul, tinha acabado de gravar um filme, tava assim, ó, tava indo, meus amigos tudo indo para o Rio, para São Paulo, fazendo novela. E daí eu fui viajar, quando eu voltei, a Milene me falou que estava grávida. E daí eu peguei e cancelei a passagem, né? Cancelei a ida para o Rio. Falei, olha, então tá. Se está grávida, vamos que vamos. Agora a nossa vida vai ser aqui, a minha carreira vai ser aqui também. Em nenhum momento eu vou abandonar, né? Eu vou fugir da raia. E daí, umas semanas atrás, a gente estava conversando até, e eu falei que eu estava morrendo de saudade de atuar, né? Porque a minha grande paixão, fora ser pai, é atuar, fazer teatro, fazer cinema. Eu fiz um filme uns anos atrás, mas daí veio a pandemia. E daí ela falou: mas por que que tu não tenta então? Por que que tu não vai para o Rio, para São Paulo de novo? Sabe, ela me falou isso, eu pensei, mas como é que eu vou deixar vocês? Não existe a possibilidade de eu abandonar vocês, porque no momento que eu vou para lá, se eu pego algum trabalho maior, eu vou ficar meses longe. E daí eu perder esse crescimento, esse desenvolvimento da minha filha, eu jamais ia me perdoar por isso. Porque uma coisa é tu viajar uma semana, duas, voltar, mas eu ficar quase um ano fora, não tem como. Isso é fora de cogitação na minha vida, sabe? E eu fico muito impressionado quando eu vejo homens que conseguem fazer isso. Porque eu não consigo entender como eles se permitem deixar de viver esses momentos, porque a primeira vez que uma criança vai caminhar vai ser a primeira vez e não vai ter uma segunda vez, né? Sei lá, tá crescendo, um dia tu vai dar o último colo pro bebê dormir no teu peito e, e nem tu nem o bebê vai saber disso e vai ser o último. E aí não vai voltar atrás. Então são momentos, são situações que vai ter uma vez só na vida, né? E se tu perdeu, amigo. Não tem, é que nem falava quando eu fazia faculdade de comunicação no rádio. Tu escutou, escutou. Se não escutou, já era. Sim. Então, eu não consigo. Eu tento ter empatia, né, com essas pessoas, mas eu não consigo entender como é que conseguem colocar outras prioridades quando tem um serzinho ali que é teu e está se desenvolvendo e é puro amor, né? É muita beleza que a gente vive, né? Eu acho que a sua fala é muito bonita, é muito delicada, muito potente. Eu queria reforçar essa ideia, dizendo assim: eu acho que há dois tipos de pais nesse aspecto. Há aqueles que poderiam, mas não se abrem, e há aqueles que quereriam, mas não podem, né? Porque nós vivemos num país muito injusto, de muitos abismos sociais, né? Então, há muitos pais que desejariam ter mais tempo com seus filhos, né? Mas a estrutura de trabalho não permite, né? Se a gente for pensar assim, um pai que mora a 2 horas do trabalho, tem que pegar condução, ônibus,
andar 2 horas e depois chega lá na fábrica, trabalha o dia todo, depois volta 2 horas com horários rígidos que não são flexíveis, né? Então ele sai antes do filho acordar e chega depois que o filho já dormiu, por exemplo, né? Pais que estão trabalhando com aplicativo, né? Motorista de aplicativo, e que passa o dia inteiro fazendo esse tipo de coisa. Enfim, eu acho que a gente tem um cenário que eu também tenho escutado esse outro lado, sabe, Pedro? Assim, de pais que estão muito sofridos porque não estão tendo condição de ofertar o que eles gostariam, né? Agora, isso não é a grande maioria. A grande maioria é exatamente isso que você trouxe, né? A grande maioria ainda este tipo de homem que obedece essa norma patriarcal. Eu existo para trabalhar, para gerar patrimônio, para gerar títulos, né? Eu sou o diretor, eu sou o gerente, eu quero alcançar novos degraus nessa ascensão social, financeira, patrimonial, eu existo para isso. Aí eu volto e participo, ajudo, né? Mas não é esse É tão nível de difícil, né? envolvimento. Hã? Quando falam, eu sou pai, eu ajudo a minha mulher, eu fico, Isso, tu não ajuda, isso, tu não ajuda, tu não é rede de apoio, meu querido. isso, exatamente. Mas eu acho que isso ainda infelizmente, a imensa maioria. Mas sabe que quando eu criei Ser Pai, eu fiquei super empolgado, porque eu pensava, nossa, tá todo mundo com esse mesmo pensamento que eu, yes, vamos lá, vai ser muito legal, cada vez mais homens conscientes. E daí, quando eu saía da bolha da internet, me vinha um choque de realidade, eu pensava, meu Deus, não, as coisas não são assim. Na prática, a coisa é um pouco mais diferente, né? E é muito difícil, sabe? No começo eu fazia mais conteúdo próprio, e eu não estava chegando nos homens. Eu tinha muito mais mulheres me seguindo e eu via muitas mulheres me falando: olha, eu mando teu conteúdo pro meu marido. E eu acho isso muito legal, mas eu queria falar direto com o marido dela. E daí eu descobri os memes, esses vídeos virais, e a partir deles trazer uma reflexão sobre a paternidade e sobre o momento que eles estão vivendo, né? E daí, agora eu tô conseguindo, tá? Cheguei a ter 60% de homens me seguindo, agora tá meio a meio. Nossa, Sim, foi muito nossa, eu legal. já acho isso extraordinário. Foi muito legal. Parabéns, Eu, parabéns. eu só tive essa queda nos homens por causa do Pablo e Verônica. Sabe, o Pablo e a Verônica que fazem umas danças, são os queridos. Sim, E sim. daí eu entrevistei o Pablo, e daí cada vez que eu postava ele, os cortes, vinha muita mulher me seguindo. E daí não foi uma perda de homens, né? Foi que muitas Foi um ganho mulheres. de mulheres. E eu acho muito legal, porque a gente precisa fazer com que os homens falem sobre paternidade. Sim, E é sim. muito difícil a gente fazer isso, porque eu até estava conversando com um amigo meu e eu falei, cara, eu não sei se tu percebeu, mas alguns anos atrás eu era o chato que ficava puxando o assunto de paternidade. Tava todo mundo com um filhinho pequeno, e eu, tá aí, como é que tá teu filho? Ah, e as vacinas, e a escola, qual é o nome da professora, sabe? Para fazer a pessoa se ligar que tem que saber essas coisas. Sim, E, sim. e daí ficava, eu sentia que eu tava sendo meio chato da roda, sabe? Que eu ficava puxando uns assuntos que, sério, lá vem o Pedro falar sobre paternidade. E de uns tempos para cá, quando eu chego, eles já estão falando sobre paternidade, sobre os filhos, e eu chego para eles e falo, eu tô muito orgulhoso de vocês, porque vocês estão falando de paternidade, e é muito raro, né? Quando homens se encontram e eles falam sobre criação dos filhos, cuidados, educação, a gente precisa incentivar eles a isso, né? Que lindo pensar nisso, né? Que a gente tem homens mudando o jeito de falar sobre o ofício da paternidade, o jeito de falar sobre os filhos, né? Discutindo temas que a gente não discutia, tipo a marca da fralda, discutindo detalhes da consulta pediátrica, né? Conversando sobre metodologias que vão alicerçar a educação dos filhos, né? Assim, isso era típico frequentando as reuniões de escola, né? Isso realmente é uma transição importante. E antes não tinham, né, pais nas reuniões de escola. Eu tive eu acho que foi uma sorte, porque na escolinha da Ana,
era todo mundo super presente. Agora na escola atual dela também, a grande maioria vai. Eu fico super feliz com isso. E eu acho que o homem tem seu jeito de falar sobre o cuidado, sabe? Que talvez seja um jeito diferente da mulher de falar. Mas eles estão falando do jeito deles, estão conseguindo expor, porque eu acho que a paternidade é uma forma também do homem se permitir falar sobre sentimentos. Sim, é Porque os verdade. homens não falam sobre seus sentimentos, né? Isso. Quando a gente tem a paternidade, tem esse transbordamento. Existe transbordamento? Existe, e eu amo essa palavra, e eu acho que você usou maravilhosamente. Porque tá transbordando emoções e quando vê, tu tem que botar para fora, tu tem que falar. Isso, isso. É muito potente a paternidade. Sabe o que que eu sinto? Assim, é como se a gente tivesse um canal emocional entupido e a paternidade é uma força que desentope esse canal e faz a gente eclodir, assim, tipo uma erupção mesmo vulcânica. Assim, a gente eclode num outro estado da vida, né? Não é um atravessamento cognitivo, assim, não é que a gente entende coisas, a gente sente. E aí depois a gente põe nome nisso que a gente sente, mas é uma flechada emocional, É sem verdade. dúvida. Alexandre, tá muito legal o bate-papo, mas eu preciso ir para a pergunta de 1 minuto contigo. Vamos lá para a pergunta Tá? de 1 minuto. Então tá, a pergunta é o seguinte, Alexandre, o que é ser pai? Ser pai é desconhecer. Ser pai é estranhar. Ser pai é você não ter certeza. Sobretudo nesse momento histórico, não ter certeza de qual é o seu papel. Desconhecer-se, porque você vai se descobrir uma pessoa muito nova, não admitir que você conhece seu filho para que você mantenha sempre a curiosidade aguçada para perceber as pequenas mudanças ao longo do processo de desenvolvimento dele e acolher esse estranhamento que acontece entre a imagem que você tem do seu filho e quem ele já é. Os nossos filhos o tempo inteiro nos dizem: eu não sou mais aquilo que você achava que eu fosse. Ai, que lindo. E ser pai, pra mim, é muito uma coisa de fases, né? Que nem videogame, tu tá super craque numa fase do videogame, e daí quando vê, opa, mudou a fase, tu não sabe mais nada. A Nada, Ana, uma coisa era uma nada, zerou o jogo. tava na escolinha, era meu bebê. E daí foi para a escola de menina grande, como ela chama, e são outras questões que a gente tem que lidar, que a gente tem que entender, são outras vivências, os relacionamentos dela com as outras crianças, até quando a gente pode se meter, até onde a gente pode falar alguma coisa, ou ela tem que lidar com a situação sozinha. É muito doido isso. Muito doido, muito doido. Alexandre, tu quer deixar algum recado para quem está nos vendo, escutando? Olha, esse tema da paternidade é um tema que eu trato muito no meu podcast, que não é um podcast sobre paternidade, é sobre dilemas do humano. Se chama Cartas de um Terapeuta, E é lindo, e gente. ele. Oi? E é lindo. Eu adoro. Ah, obrigado, obrigado. Então, cada semana, todas as quintas-feiras, eu tomo uma carta que me mandam com um dilema humano qualquer e eu analiso aquela carta, comento, né? Mantenho o sigilo sobre as pessoas para a gente manter a ética e a confidencialidade típicas da profissão da psicologia, mas é uma oportunidade da gente se identificar com as histórias uns dos outros e também aprender com a história do outro. E sempre tem alguma coisa que acontece para a gente falar sobre paternidade, porque são histórias que envolvem famílias na maior parte das vezes. Ah, que legal. Pessoal, a gente está na reta final, tem mais 3 minutinhos aqui que o Zoom permite. Tá bom. E, Alexandre, pô, eu tô super feliz, super honrado de ter conversado contigo. Eu queria ter te convidado há muito tempo atrás. Eu sempre pensava, não, ele deve estar super ocupado, não vai ter tempo. Olha, foi uma alegria para mim. Você é um encanto de ser humano, é uma alegria estar diante de uma pessoa como você. A gente sai melhor. Você é dessas pessoas que transformam o ambiente por onde você passa. Então, alegria minha. Saio melhor do que entrei aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço pelas tuas palavras. Eu sempre, putz, eu me emociono muito quando eu leio o que tu escreve. E
Eu fico super feliz, assim, de ter pessoas como tu, sabe, no mundo. Porque eu acho que a gente precisa de leveza, de amor e pessoas que quando tu escuta, pela voz tu já escuta amor, sabe? E é isso que tu passa para as outras pessoas e que tu transmite. Eu acho que é basicamente isso, uma coisa de energia, sabe? Uma coisa boa de vamos, me dá a mão e vamos lá, vamos para frente Isso, e vai dar isso, tudo certo. isso. Muito Alexandre, obrigado. muito obrigado por ter topado. Pessoal, semana que vem estamos aí de novo. E é isso aí. Estou emocionado aqui. Obrigado, gente. Muito obrigado. Esse foi mais um episódio do podcast do Canal Ser Pai, Sociedade Educativa Recreativa Pai. Para saber mais sobre o projeto, acesse no Instagram @ocanalserpai, no YouTube /SerPaiTV e no Facebook @Canal Ser Pai. Até a próxima!